Oi, estrelas, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, porque por aqui está tudo bem. E eu falei pro Ale que eu ia fazer um bolinho de fubá, aqueles bolinhos de fubá simples para tomar café da manhã. E aí eu vou fazer e vou mostrar aqui para vocês a receita. Como a forma que eu tenho, estrelinhas, ela é uma forma pequena, né? Então eu vou fazer um bolinho pequeno. Eu vou usar 3 ovos, já vou mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui nessa receita vai, ó, são 3 ovos e é um bolo pequeno, por isso que eu vou usar pouca quantidade de ingredientes, né? Porque a minha forma, ó, estrelinhas, é uma forminha pequena. Então, então são 3 ovos, eu coloco aqui no liquidificador. E aí, eu vou colocar uma xícara de açúcar, uma xícara, ó, pequena de açúcar, porque eu também não gosto muito doce. Então, aqui no liquidificador vai tudo, vai o ovo, né, vai os ovos, uma xícara de açúcar. E aí, ó, eu coloco meia xícara de óleo aqui no liquidificador também. Meia xícara de óleo. Então, estrelinhas, ó, aqui no liquidificador eu tenho, vocês viram aí, né, que eu coloquei 3 ovos, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo. E eu vou bater isso aqui, depois eu vou acrescentar o leite e o fubá e a farinha de trigo, porque no meu bolinho de fubá eu coloco um pouquinho de farinha de trigo. Mas vamos lá, então eu vou bater aqui, ó, os 3 ovos, uma xícara de açúcar e meia xícara de óleo. E aí, estrelinhas, ó, eu coloquei aqui 3 ovos, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo e bati, coloquei para bater. Aí depois que misturou bem, que já tá bem homogêneo, aí eu já desligo e agora eu vou acrescentar ó, uma xícara de farinha de trigo, porque no meu bolinho de fubá eu coloco farinha de trigo. Então eu coloco uma de farinha de trigo e 2 de fubá. Então eu vou colocar aqui e depois eu bato de novo. E eu misturo tudo aqui mesmo no liquidificador, viu? Tem algumas estrelas que preferem tirar isso aqui, né, essa misturinha do liquidificador, despejar na bacia, né, num bolzinho, numa bacia, numa travessinha e mexer com a colher. Mas eu já coloco aqui no liquidificador, bato aqui, daqui já vai direto pro forno. E dá certo. Então vamos lá. Então coloquei uma xícara de farinha de trigo, agora eu vou colocar o fubá. Ó, estrelinhas, fubá. Aí eu vou colocar aqui Vou colocar aqui em cima, que daí que se cair não tem problema, né? Então, já vou despejar aqui, ó, uma xícara de fubá, 2 de fubá. Por que eu coloco 2 de fubá, estrelinhas? Porque eu coloquei uma de farinha. Então, eu coloco sempre 2 de fubá e uma de farinha. Se eu for fazer um bolinho maior, se eu colocar 3 de fubá, eu coloco 1,5 de farinha, sabe? Vou fazer um cálculo assim, para colocar um pouquinho de farinha e um pouco de fubá. Não na mesma quantidade, entendeu, estrelinhas? Por exemplo, não vou colocar 2 de farinha e 2 de fubá. Sempre eu coloco uma menos de farinha. Porque o objetivo é que o bolinho tenha o gostinho e seja um bolo de fubá. E eu gosto de colocar também no bolinho de fubá, por isso que eu coloquei só meia xícara de óleo, eu gosto de colocar uma colher de margarina. Então, ó, estrelinhas, 1,5 colher mais ou menos de margarina, porque dá um gostinho, vou bater aqui, porque dá um gostinho bom no bolo de fubá, eu adoro, tá muito bom. Aliás, quando eu não tenho margarina, eu até às vezes evito de fazer o bolo de fubá, porque eu não tenho margarina. Porque eu gosto, eu acho que fica um gostinho diferente, fica um sabor diferente o bolo. Então, eu tô falando isso pra vocês, porque se um dia vocês quiserem testar, né, colocar a margarina no bolo de fubá, eu acho que vocês vão aprovar também. Se você gostar de margarina, claro, né? Tem leite aberto aí? E eu vou colocar também uma xícara de leite. Ó, estrelas, uma xícara de leite. Tudo no liquidificador. Vou colocar 1,5 xícara, porque eu acho que vai precisar mais. Se precisar mais, a gente ajusta. 1,5 xícara de leite. Agora eu coloquei, então, estrelinhas, ó, 2 xícaras de fubá, uma de farinha, 1,5 xícara de leite e 1,5 colher mais ou menos de margarina.
Bora bater de novo. Aí eu paro de bater um pouquinho aqui, estrelas, ó, e dou uma misturada com a colher. Porque às vezes fica no fundo, sabe? Fica grudado no fundo a farinha, né? O fubá. Então, ó, eu dou uma mexidinha aqui, depois eu volto a bater de novo, para desgrudar, né? Desgarrar aqui do fundo do liquidificador. Ó, já tá ficando uma massinha bem bonita. Já bateu aqui bastante, né? Um tanto. Deixa eu mostrar pra vocês como fica a massinha. Ó, tá vendo? Ela faz até uma bolinha, ó. Quanto mais você bate, mais ela faz essas bolinhas. Aí o ponto já tá no ponto. E aqui agora eu vou colocar o fermento, né? Uma colher de fermento, que é essa tampinha aqui, ó. Pego a própria tampinha do fermento e coloco. Aqui eu já não vou bater mais muito, tá bom, estrelinhas? Aqui eu vou, ó, dou uma misturadinha no fermento. Aí aqui eu já dou uma misturada, ó, no fermento. E uma leve batidinha, só pra ter certeza que misturou todo o fermento aqui na massa. Pronto, estrelinhas, agora eu vou untar a forma. Vou untar bem essa forma, pra não dar trabalho pra gente tirar o bolo depois. Vou untar com fubá. Ó, aí eu vou untar ela bem untadinha, pra não dar trabalho pra tirar o bolo. Ó, estrelinhas, untei a forma, pra não dar trabalho, né, pra tirar o bolo depois. E aí já vou despejar essa massa aqui na forma. Vou virar aqui pra mostrar melhor pra vocês. Ó, coloco essa massinha aqui na minha forma. Coloco a massa aqui, estrelinhas, na forma, ó. Como eu já sei mais ou menos a medida, né, que como a minha forma não é grande e eu já faço sempre bolo nela, então eu já sei que é uma medida aqui, uma quantidade de massa que vai dar certo. E se você coloca muita massa na forma, tem que sempre ficar pelo menos os 2 dedinhos para baixo da forma para não derramar. Então, como eu já sei, né, já conheço a minha forma, então eu já sei que, ó, aí fica esses 2 dedinhos, né, aqui dá até um pouquinho mais de 2 dedos para baixo da forma, porque quando ele assar, ele não vai derramar, né, estrelas, porque é muito ruim quando a gente faz o bolo e o bolo derrama. Assim. Então, estrelinhas, aqui ele já tá prontinho, ó. Já vamos colocar lá no forno, pré-aquecido a 180 graus. E eu vou colocar mais ou menos uns 40 minutinhos. E aqui, estrelinhas, ó, o forno já tá pré-aquecido. Já vou colocar o nosso bolinho. E quando ficar pronto eu mostro pra vocês. E agora, estrelinhas, vou limpar essa baguncinha aqui, porque sempre faz, né, uma baguncinha. E a hora que o bolo estiver prontinho, aí eu compartilho com vocês. Vou deixar a receita completinha lá na descrição do vídeo para vocês. Então, bora lá, organizar a bagunça. Ó, estrelas, o bolinho segue aqui no forno. Tá quase assadinho já cresceu bem. Já lavei a loucinha aqui, que eu fiz o bolinho. Também tinha aqui algumas
pouquinha, né? Tinha um pouquinho de louça ainda que eu fiz o macarrãozinho no almoço. Então já lavei também, loucinha já tá organizada. Agora é só esperar o bolinho ficar pronto. Tá um dia preguiçoso hoje, viu, estrelinhas? Dia chuvoso, pra glória de Deus, né? Vamos dar uma olhadinha? Ah, estrelas, tá ótimo. Quase pronto, ó, já tá até douradinho. Deixar e daqui a pouquinho a gente já vai tirar. Daqui a pouquinho ele já desliga também. Então é isso mesmo. 40 minutinhos, 50 minutos, estrelas ficou. Deu 50 minutinhos. Por que, estrelas? Eu coloquei 40 minutos, mas aí eu vim aqui, ele já tava quase desligando, aí eu coloquei mais 10 minutinhos. Então, daqui a pouquinho ele já vai desligar, então deu mais ou menos 45, 50 minutinhos. Aqui no meu forno, né? Mas eu acredito que deve ser isso mesmo. Aí a gente tem que ir olhando para ver, né? O tempo e a consistência do bolo. Mas, ó, tá assado. Só falta dourar mais um pouquinho. Estrelinhas, ó. Prontinho o bolinho. Ótimo ficou. Agora eu já vou tirar e deixar ele esfriar pra gente desenformar. Douradinho. Delícia. Eu já vou deixar ele aqui na pia, estrelinhas, enquanto ele esfria. E aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora, enquanto o bolinho vai esfriando aqui, eu vou lavar os panos de prato. Ó, estrelinhas, eu tenho alguns paninhos de prato aqui pra lavar. E aí, eu vou ensinar pra vocês uma misturinha que eu faço. Essa misturinha que eu faço, aí eu deixo o paninho de prato de molho. Aí depois eu só coloco na máquina. Aí eu já tô com a bacia aqui, ó, já até mostrei pra vocês, né? Essa bacia eu comprei no mercado esses dias e até falei pra vocês que a mãe, ela coloca no sol pra coarar. Mas lá na mãe bate mais sol do que aqui. Então, aqui em casa não bate muito sol, então eu faço isso pra deixar o paninho de prato, né, mais clarinho, mais limpinho. E além dele clarear e dele limpar, ele tira gordura, essa misturinha, ela tira gordura, ela clareia, né, o paninho de prato e ela tira o odor também, né? Ela elimina odores. Então, ó, estrelinha, já tô com o bicarbonato aqui, a bacia tá aqui, aí eu vou fazer a misturinha e vou mergulhar o paninho de prato e vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou despejar a água morna. Tá bem quentinha a água, vê, estrelinhas? Vou até colocar um pouquinho de água fria. Ela tá mais quente do que morna, então vou colocar um pouquinho mais de água fria. Vou colocar o bicarbonato. Uma, duas, 3 colheres de bicarbonato, porque tem bastante água. É uma colher para cada 1 litro de água, tá bom, estrelinhas? Aqui tá dando quase 3 litros de água. Então, ó, eu misturo bem. Misturo bem. Essa misturinha aqui de bicarbonato e água morna. Aí eu vou pegar os paninhos, ó. E não precisa ser só os panos brancos não, tá, estrelinhas? Não tem problema se tivesse esbarradinho, sabe? Ó, pelo menos nunca aconteceu nada. Eu coloco, não desbota não. E aí eu vou deixar aqui, ó, de molho. Tá bem quentinha, né? É uma temperatura, mas que você consegue... tá morninho, mas é uma temperatura que você consegue colocar a mão, tá, estrelas? E aí eu deixo de molho aqui, e aí amanhã eu coloco na máquina, né, pra poder lavar. Coloco um pouquinho de sabão e coloco na máquina pra lavar. Esse processo aqui é pra dar uma limpeza, pra soltar gordura, pra deixar de molho, pra ele ficar mais branquinho. Ó, estrelas, coloquei mais 2 colheres de bicarbonato. Vou colocar mais um pouco de água aqui morna, porque foi pouco.
Tinha bastante paninho hoje. Ó. Agora sim. Agora deu bom, cobriu, né? Porque tem que cobrir os paninhos, tá bom, estrelas? A água, né, tem que cobrir o paninho. Mesmo assim, ó, não tá tão quente, tá bom? É um morninho, mas é um morninho que você consegue colocar a mão, não é fervendo, né? Mas você pode colocar bem quente também. Ó, eu consigo colocar a mão aqui, ó. Já, na hora que você coloca, já começa a desgarrar a sujeira, sabe? Agora eu vou deixar aqui, aí amanhã eu coloco na máquina. E aí vou deixar a receitinha... E aí, estrelinhas, eu vou deixar a receita da misturinha lá na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Mas é água, mas eu vou colocar as quantidades certinha. Para cada 1 litro, você coloca 2 colheres de bicarbonato. Então, eu vou deixar a quantidade certinha, que é essa aqui lá. E aí, pra vocês, né, se vocês quiserem aproveitar a dica, vou deixar lá na descrição. Na hora que a gente coloca, estrelinha, já vai começar a soltar, sabe? Soltar, desgarrar a sujeirinha do pano, né? Sujeira, né, estrelas? Mas é gordura, poeira, né? Porque junta mesmo, ainda mais aqui em casa que tá em construção. Então, aí quando você coloca na máquina amanhã e coloca um pouquinho de sabão, nossa, quando você põe no varal, fica bem limpinho, viu? Uma dica maravilhosa essa daqui. Gosto muito. Ó, estrelas, eu vou desenformar aqui o bolinho, porque ó como que já tá lindo, ó, tá vendo? E ele já tá frio também, né? Tá meio morninho ainda, mas não tá tão frio, mas ele já sai. Então eu vou desenformar aqui, e aí vocês já vou cortar um pedacinho pra vocês verem. Ó, que bonito que ficou. Ó, estrela. Olha só, que show. Top, deu certo, estrelinhas. Ó, que bonito. E deve estar uma delícia, né? Vou cortar um pedacinho aqui pra vocês verem. E aí, ó, eu vou cortar e vou dar um pedacinho pro Alê. Ele ainda não tá totalmente frio, não. Mas já dá pra... Porque também já tá tarde, viu, estrelinha? Já é mais de 8 horas. É quase 9 da noite. Quase 21 horas já. Descansar, né, pra amanhã. Ó, que bonito que fica. Olha só, pegar com a mão aqui mesmo, estrelinhas, ó, pra vocês sentirem. Olha isso. Olha que fofinho. Olha essa massa. Que maravilhosa. Olha, fofinho. Delícia. Ó, no pratinho. E aí eu vou dar esse pedacinho aqui pro Alê, porque ele já tá lá esperando o bolinho dele. Diz ele que vai jantar bolinho de fubá hoje. E aí, estrelinhas, temos um bolinho para tomar o café da manhã. E aí já vou dar esse pedacinho aqui pro Alê, né, que eu já mostrei para vocês. Como é fofinho, ó. Ó, que fofinho, tá vendo? Tá ainda morninho, delícia. Dá até vontade de passar um cafezinho, viu, estrelinhas? Mas eu não vou fazer porque tá tarde, né? Já é bem tarde, 8 horas da noite. Mais de 8. Que horas são aí, filho? São 9 e 8 da noite. Aí, tá vendo, estrelinhas? 21 horas e 8 minutos. Então, eu não vou passar cafezinho agora, não. Aí eu deixo pra amanhã, né? Amanhã cedo eu faço cafezinho, aí tem bolinho pra levar pro trabalho, pra gente comer, pro Alê comer. E esse foi o vídeo de hoje, estrelinhas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam aproveitar aí a receitinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus, estrelinhas. Um excelente restinho de domingo aí pra vocês, estrelinhas.